Fala aí, JM. Beleza? Meu nome é Gabriela Frade e hoje nós vamos conversar com nossa querida professora Gisele. Oi, Gisele, tudo bem? Hoje queremos conhecer um pouquinho sobre você. Oi, Gabriela. Eu fiquei muito feliz com o convite. Será um prazer falar um pouco sobre mim. Gisele, eu fiquei sabendo que você participa um pouco da igreja. Conte isso pra nós. Então, Gabriela, desde criança eu participo da igreja. A princípio eu participava das reuniões de setor com a minha mãe, lá na minha rua. E depois, na adolescência, eu participei de EAC, participei de grupo de jovens, de grupo de oração. E hoje, na vida adulta, eu participo do ECC e eu ajudo também na pastoral do batismo. Então você gosta de falar em público? O falar em público, dar palestras, eu vejo como um chamado. Então, Deus nos chama, a gente diz sim, Ele nos capacita e a gente se prepara. Eu gosto da oportunidade de falar do amor de Deus para as pessoas e do que Ele faz na nossa vida. Oi, professora Gisele, eu estou aqui com meu colega Tiago e ele quer te fazer uma pergunta. Fala aí, Tiago. Gisele, alguém te influenciou a ser professora? Oi, Tiago. Olha, desde criança eu ensinava. Eu dava aula até para as plantas lá da minha casa. Aí, com o passar do tempo, a gente vai às vezes se distanciando um pouco, né? Mas, por exemplo, eu dava aula particular para meus colegas de sala também. Aí, no ensino médio, eu já trabalhava numa loja e eu lembro que uma professora ia tirar xerox do material, né, do trabalho dela, e eu comecei a observar aquele material e achei interessante. Aí eu formei o ensino médio, eu fiquei um ano juntando dinheiro para que ajudasse eu pagar a faculdade, e só depois de um ano que eu terminei o ensino médio que eu decidi que eu faria letras. Então, a influência direta de uma única pessoa não teve, né? Eu sempre tive bons professores e foi um processo, assim, ao longo da vida. Mas o ato de ensinar, ele sempre esteve comigo. Gisele, você gosta de dar aulas? Gabriela, eu gosto muito de dar aulas. Eu estou nessa profissão há 22 anos. Gosta de dar aula para a gente? Eu amo dar aula para vocês. Só aqui no Joaquim Rodache tem 19 anos que eu leciono. Puxa! Você disse que trabalha aqui há 19 anos. É difícil ser professora? Oi, Luísa. Toda profissão tem seus desafios e a de professora também tem os seus. E quando a gente escolhe uma profissão, eu digo que a gente escolhe qual desafio que a gente quer enfrentar. E a gente persevera nessa profissão quando a gente olha não só para as dificuldades, mas também para as alegrias. E por isso que eu sou professora há tanto tempo, porque eu olho sempre as alegrias da profissão e supero os desafios. Dentro desses 19 anos que você trabalha aqui no JR, qual foi a melhor experiência que você já teve? Oi, João. A melhor experiência é difícil falar, porque tem várias experiências especiais. Então eu vou falar da mais recente, que foi o nosso sarau de poesia, Jardim em Versos. Foi muito emocionante, né? Ver o desempenho de todos vocês, a dedicação e também ver a minha poesia sendo recitada de uma maneira tão carinhosa, tão bem preparada. Então, a mais recente é a experiência do sarau de versos. Participando com a gente agora, a nossa amiga Yasmin. Gisele, eu fiquei sabendo que você guarda todos os cadernos de produção dos seus alunos. E quantos cadernos de produção você tem? Oi, Yasmin. Seria muito bom ter todos os cadernos dos meus alunos, né? Mas eu não tenho todos. Eu tenho alguns que, às vezes, no final do ano, o próprio aluno me presenteia. Ou, às vezes, eu peço também de presente, né? Para que eu seja uma referência para os outros anos. Eu devo ter uns 10 cadernos de ex-alunos. Também porque esse caderno, como eu falo com vocês, ele se torna um livro. Então, é importante que o aluno guarde esse caderno com carinho, né, para que, com o passar dos anos, ele possa reler o que ele escreveu quando ele tinha 12, 14 anos. É um caderno muito especial. Quando eu peço, eu fico até assim, com o coração apertado de pedir. Aí eu
peço autorização, né, dos pais, dos alunos, para que eles me presenteiem com esse caderno. Mas é um caderno muito especial, que é importante que fiquem com os alunos também, para ser uma boa lembrança desse tempo escolar. Gisele, agora conosco temos o nosso amigo Davi. Fala aí, Davi. Gisele, fiquei sabendo que você participa da Academia Formiguense de Letras. O que é isso? Oi, Davi. A Academia Formiguense de Letras é uma instituição cultural e literária, composta por pessoas que valorizam a língua portuguesa em diferentes âmbitos, né? Mas principalmente na modalidade escrita. Como você entrou para a academia? Gabriela, eu fui indicada para fazer parte e a minha indicação foi aprovada pelos membros da academia. Com a palavra, minha amiga Ana Clara. Fala aí, Ana. Oi, professora. Quantos livros você já escreveu? Oi, Ana. Autoral, todo meu, eu escrevi um livro, que foi o lançamento desse ano, que é o Vida em Versos. Ele reúne versos da minha adolescência e da minha vida adulta. Mas eu participei de várias antologias. A primeira que eu participei foi essa Ipsis Literis, em 2014, que foi o primeiro concurso literário que eu participei e em que eu fui premiada. Inclusive, pessoal, esse ano vai ter novamente uma edição desse concurso e todos são convidados a participar. Provavelmente o edital sai por volta do dia 20 de novembro. E aí tenho 2 trovas publicadas aqui nessa antologia. E o ano passado e esse ano eu também tive a graça de participar de outras antologias. Tem esse projeto aqui, Fiandeiras de Poemas, que foi uma oficina que a gente participou. Esse âmago foi uma seleção, a gente envia as poesias para a editora e elas selecionam alguns poetas brasileiros. E tive a graça de participar dessa antologia. Tem a do Retalhos Literários também, tem essa coletânea literária. Então, livros de antologia são 5, autoral meu é 1, e participei de 3 revistas internacionais. É a revista Horta. Eu tenho 2 edições e a terceira eu ainda não consegui comprar. Essa terceira fala sobre paz, essa primeira fala sobre circo, e essa é de poesia minimalista, onde eu também fui selecionada com uma trova. Então, aqui são os meus filhos. André, qual a sua pergunta para a professora Gisele? Gisele, como você se sente escrevendo seu primeiro livro? Eu me sinto realizando um sonho, porque os primeiros versos foram escritos quando eu tinha 15 anos de idade. Então, naquela época, eu já escrevi como se fosse um livro, fiz o prefácio, e ficou engavetado por todos esses anos. E a segunda parte, que é das trovas que foram premiadas nos concursos. Na verdade, no livro, eu coloquei o inverso, né? A primeira parte eu coloquei as trovas e na segunda parte, os poemas escritos na juventude. Então, é isso, eu me sinto realizando um grande sonho. Fala aí, Samuel. Qual foi o seu incentivo para escrever os seus livros? O incentivo, principalmente do Vida em Versos, ele veio do presidente do Clube Literário, Marconi Montoli, que também é presidente da Academia Formiguense de Letras. Ele fez a divulgação do edital, porque a publicação ela foi gratuita, inclusive são 70 exemplares que estão em todas as bibliotecas, praticamente todas, né, de Formiga. Então ele fez o convite, né, enviou o edital, foi um grande presente. E depois a gente teve a oportunidade também de poder adquirir para a gente vender, né, para os nossos amigos, aquelas pessoas que gostariam de ter, né, para si o livro. As antologias vêm desse dom que Deus nos dá, porque eu sempre penso, se a gente tem um dom, a gente tem que fazer esse dom frutificar, a gente não pode enterrar um talento. Se Deus deu, é para que seja frutificado. Então, vem desse desejo, né, de fazer o bem para as pessoas através das palavras. Gisele, para terminar, qual recado você deixa para os seus alunos, para quem quer ser professor ou escritor? Para os meus alunos, eu deixo a mensagem que eu amo estar com vocês, que eu desejo que a minha presença na vida de vocês
façam vocês pessoas melhores e mais felizes, porque a presença de vocês na minha vida me faz uma pessoa melhor e mais feliz. E para quem deseja ser professor ou escritor, ou qualquer profissão que deseja seguir, eu digo, não tenha medo de fazer o que você gosta, porque é a nossa essência que vai nos tornar pessoas felizes, é viver a nossa essência que vai nos tornar uma pessoa feliz. Então siga aquilo que o seu coração deseja, aquilo que você goste, não tenha medo. Então é isso, pessoal. Muito obrigada, Gisele. Eu que agradeço, Gabriela, pelo convite e vou restar uma prova para vocês. Lembrem-se, a vida é uma semente que na terra Deus plantou. Em frutos vou devolvê-la. Foi o amor que a regou.